Uma das melhores maneiras de conhecer a intimidade de alguém é lendo o seu diário. Eu acho que quando a gente lê os diários dos escritores e escritoras, a gente se aproxima da intimidade deles, conhecendo a rotina ou falta dela, seus pensamentos íntimos e até os seus medos. Eu sou completamente apaixonada por diários de escritores e escritoras. Um diário não é um texto de ficção, muitas vezes ele não tem o mesmo acabamento e cuidado do que um romance, uma novela ou um conto. Aliás, é justamente o contrário. No diário a gente encontra registros prosaicos do cotidiano, anotações do que foi feito num determinado dia e pensamentos soltos e esparsos. No vídeo de hoje eu vou falar de alguns desses diários célebres. Se você está aqui pela primeira vez, entre e fique à vontade. Esse é o canal da Editora Antofágica, onde a gente fala de histórias, ficção, escritores e muito mais. Aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação que te avisa quando tem vídeo novo e também dá o joinha que é bem rapidinho e ajuda muito a gente. No diário encontramos o escritor ali, no seu dia a dia, fazendo todas as coisas que nós também fazemos. Comer, tomar decisões de trabalho, lidar com a família, com as frustrações da vida e por aí vai. Todos esses registros estão entremeados por toda sorte de confissões, rivalidades, momentos de angústia e também de alegria. Quando eu leio trechos de diários, é como se eu enxergasse movimentos dentro da cabeça do artista e do escritor. A topografia da mente, criando e concatenando os pensamentos. Em alguns diários, a gente também pode perceber o autor, a autora, testando a sua própria linguagem, experimentando o seu estilo literário. Isso é o que acontece, por exemplo, nos diários de Virginia Woolf. A tradutora Ana Carolina Mesquita diz que neles a ficção da autora aparece como meio de passagem, uma travessia entre a representação e o real. Segundo a própria tradutora, sacolejante às vezes, noutras, sutil como um sopro de ar. Eu li os diários da autora e um aspecto que me chamou a atenção e confesso que foi até inesperado foi o humor da autora. Em vários trechos, ela faz comentários engraçados e irônicos sobre ela mesma, sobre Leonard, seu marido, e também sobre os amigos que frequentavam a sua casa. Olha só esse trecho. Nós dois fomos a Londres à tarde. Leonard à biblioteca. E eu a dar umas voltas no West End, comprando roupas. Estou verdadeiramente em trapos. É muito divertido. Com a idade, passamos a ter menos medo das atendentes das lojas elegantes. Depois tomei o chá e dei umas voltas em Charing Cross no escuro, criando frases e situações sobre as quais escrever. Imagino que seja a melhor maneira de acabar morta. Além disso, os diários da autora trazem registros da cidade de Londres afetada profundamente pelas guerras. O primeiro volume dos diários de Virginia Woolf foi publicado integralmente no Brasil pela primeira vez esse ano, assim como os diários de Kafka, que também foram publicados integralmente pela primeira vez recentemente. E esses diários são fundamentais para a gente entender um pouco mais desse que é um dos maiores escritores de todos os tempos. As mais de 500 páginas traduzidas por Sérgio Telaroli a partir de um manuscrito original com muitas notas de rodapé compreendem o período entre 1909 e 1923. Em 3 de junho de 1924, um mês antes de completar 41 anos, Kafka morre de tuberculose em um hospital próximo a Viena. Esses diários, então, compreendem boa parte da sua vida adulta, dos 26 anos até os 40. É importante saber que Kafka não escreveu esses diários pensando em publicá-los. Neles a gente encontra registros do cotidiano, registros de sonhos, crítica literária e também esboços ficcionais. A novela O Veredito, considerada sua primeira obra-prima, está inteiramente escrita em seus diários. Ele também fala do tédio com o trabalho, dos livros que leu, de algumas viagens, da relação conflituosa com o seu pai, da relação com as suas irmãs, do rompimento com a sua noiva Felice Bauer e também de muitos momentos em crise diante da página em branco. Além, é claro, de muitos trechos em que Kafka fala da sua própria aparência. Eu já contei para vocês em um outro vídeo que ele tinha baixa autoestima e o seu corpo sempre foi uma questão conflituosa para ele. Olha só esse trecho. Por fora, pareço-me com todo mundo. Tenho pernas, tronco e cabeça. Uso calça, paletó e chapéu. Fui posto devidamente para praticar ginástica e se, apesar disso, fiquei baixinho e fraco,
Então foi porque era mesmo inevitável. Nos diários de Kafka, os limites são fluidos e muitas vezes não fica claro se um determinado trecho é o começo de um texto ficcional ou o registro de uma experiência que ele viveu. Há espaço também para várias reflexões filosóficas e algumas passagens perturbadoras, assim como seus textos de ficção. Antes de continuar, uma perguntinha. Você já segue o Instagram da Antofágica? Corre lá porque a gente sempre compartilha curiosidades dos autores. E também aproveita e segue o meu, Liv Piccolo, onde eu compartilho as minhas leituras e estudos. Outro grande escritor que também escreveu diários foi Dostoiévski. Diário de um escritor compreende mais de 1000 páginas de crônicas, ensaios e contos que Dostoiévski escreveu entre 1873 e 1881, ano da sua morte. Originalmente, esses textos eram para sua coluna jornalística, que tinha o mesmo nome, Diário de um Escritor, publicada de início em uma revista chamada O Cidadão. A partir de 1874, essa coluna foi publicada de modo independente em outros periódicos e foi com ela que Dostoiévski ganhou fama. Muitas vezes ele dava pontos de vista polêmicos sobre assuntos da Rússia no momento. Além disso, nas páginas dos seus diários, o leitor pode perceber o próprio processo criativo de Dostoiévski, porque ele coloca alguns dos seus princípios estéticos. Esses diários são separados em 4 volumes e o primeiro compreende as anotações de 1873 e é esse que foi publicado no Brasil. Assim como outros diários dessa lista, Dostoiévski fala livremente sobre o que se passa na sua cabeça. Ele reclama bastante das críticas que os seus livros recebiam, se preocupa com a sua saúde, com dinheiro e também algumas páginas são dedicadas a outros escritores russos, como Turgenev, Tolstói, Leskov, além de alguns autores que, na época, já tinham falecido e ele admirava profundamente, como Pushkin. Falando em Dostoiévski, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre ele. Se você ainda não assistiu, agora é uma boa hora. O link vai aparecer aqui em cima. Da Rússia gélida e fria, vamos pular para as comunidades de São Paulo para falar de um dos diários mais famosos da literatura brasileira. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Nesse livro, a autora fala sobre o seu dia a dia no bairro do Canindé. Um cotidiano muito duro, marcado pela escassez e pela miséria na década de 60 e 70. A autora foi mãe solteira de 3 crianças e viveu como catadora de papel. A sua linguagem simples retrata diversas situações penosas, aflitivas e diversas vezes ela se reporta ao suicídio, dizendo que se sente morta por dentro. Impossível ficar imune aos diversos trechos em que ela fala da sua luta pela sobrevivência. Por exemplo, quando ela encontra um par de tênis no lixo, ela lava os tênis e dá para a filha. Carolina Maria de Jesus também conta como ela se sentia diferente das pessoas ali da sua comunidade, preferindo passar os seus momentos de descanso entre os livros. Ela escrevia em pedaços de papel e cadernos que ela também encontrava nos lixos. Esse livro é um soco no estômago e esses registros em forma de diário mostram como ela está absolutamente à margem da sociedade, sem nenhuma assistência e vivendo a fome diariamente. Quarto de Despejo fez muito sucesso na época e possibilitou a Carolina Maria de Jesus e sua família se mudar do bairro do Canindé. Mas o livro ficou esquecido durante décadas e só recentemente ganhou novas edições e textos críticos. Outra escritora que tem diários impactantes é a americana Sylvia Plath, que começou a escrevê-los aos 11 anos e não parou até os 30. Neles, ela descreve cenários, situações, emoções, ideias e é curioso porque em alguns trechos parece que ela sabia que seria lida, porque eles têm um acabamento bem literário. O diário tem trechos de extrema euforia intercalados com outros de depressão profunda. É importante dizer que seu marido, Ted Hughes, teria editado e tirado algumas partes dos diários de Sylvia Plath nas suas primeiras publicações, depois da morte da autora. Mas parece que em 1998 ele liberou as partes lacradas e destruiu outras, mas não se tem certeza sobre essas informações. Bom, mas o fato é que através dos diários a gente fica sabendo da dificuldade que ela teve para publicar os seus contos. Frequentemente ela os enviava para as revistas e recebia como resposta cru demais.
Ela também registra nos seus diários muitas das suas ideias criativas para personagens, roteiros de filme, histórias ficcionais, muita coisa. Ela tinha uma mente efervescente e ela também fala das questões que tratava na terapia. Ela registrou tudo mesmo, os seus anos como universitária, o seu casamento com Ted Hughes, às vezes ela tinha inveja dele porque ele conseguia publicar e ela não, os seus 2 anos como professora e as suas mudanças bruscas de humor. Em muitos trechos a gente percebe Sylvia Plath tentando entender o que se passava dentro dela. Quando escrevem diários, os autores e autoras não só se entendem melhor, eles também se inventam. Os diários são um material mais importante para biógrafos e pesquisadores. Através deles, a gente conhece melhor os escritores e muitas vezes o que está escrito nos diários ilumina a própria obra ficcional. Além disso, eu acho que os diários são muito inspiradores porque qualquer pessoa pode se beneficiar desse tipo de escrita. Colocar no papel os acontecimentos do nosso dia a dia e como a gente reage a eles é uma poderosa forma da gente conhecer melhor as nossas ideias e as nossas emoções. Eu tenho os meus diários aqui em casa e você bem que podia me falar se já se arriscou nesse tipo de escrita. Você também pode completar a lista do vídeo de hoje, me contando de outros diários célebres da literatura. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!